Pronto. Então vamos lá, pontualmente às 19 horas. Já dei boa noite a todos que estão aqui na sala. Algumas pessoas vão entrando na sala, tá? Eu não vou ver, quando eu fico olhando aqui para a tela do lado, é porque eu estou olhando vocês. Aqui fica a tela principal para mim. Eu tenho até que desligar isso aqui. Ok. Então vamos lá. Boa noite, gente. Eu me chamo Dulce Tigre. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Estamos na nossa aula de rotina, no nosso encontro de rotina dos desafios, dos desafiados. Mas antes da gente começar, que agora realmente está gravando, eu queria dar boas-vindas a Emanuele. Emanuele, seja bem-vinda. Se puder ligar o microfone aí, só se identificar. Emanuele, o que é que você faz e de onde você está falando? Está no mudo, pelo menos para mim. Não, botou no mudo, agora é para funcionar. Fala aí. Será que é o meu? Não, não estou te ouvindo, não. Eu vou dar continuidade, beleza? Você está me ouvindo direitinho? Tá. Então vamos lá. É, Como sempre, eu gosto muito de dizer qual é o contexto da nossa aula de hoje. Mas antes disso, eu queria só voltar um pouquinho e falar o roteiro do que a gente já falou aqui. Nas nossas aulas, a gente já falou sobre as metas, finalizamos o ano de 2023 falando sobre metas, a importância das metas. Começamos o ano de 2024 falando sobre a organização 55-20-25. Muita gente não sabe nem o que é, mas é justamente você aprender a como você dividir o seu dinheiro para ficar de uma forma mais fácil e você poder gastar sem medo, que é 55% do que você ganha é para as necessidades básicas, 20% do que você ganha são os principais investimentos, onde esses investimentos vai cuidar da sua liberdade, da sua longevidade financeira, e também do pote da reserva de emergência, porque uma coisa é certa, a gente só sabe que as emergências vão acontecer, a gente só não sabe quando. E os outros 25% é distribuído entre diversão, lazer, educação e doação. Falamos também sobre comportamento financeiro, onde a gente pontua de uma forma muito clara que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com inteligência, não tem sucesso financeiro quem tem inteligência, e sim com o comportamento da pessoa. Então, a gente falou sobre o comportamento para que as pessoas tenham sucesso. A gente também, nas nossas aulas daqui, dia de terça-feira, a gente falou sobre desvendando na prática o mundo dos investimentos, onde essa aula foi muito importante, porque a gente falou os tipos de investimento, o que era uma renda fixa, o que era uma renda variável, de uma forma super acessível para que todo mundo conheça. Falamos também, discriminamos qual é a diferença de quando a pessoa fala o seu investimento, está rendendo 95% do CDI. Explicamos de uma forma detalhada o que é que significa isso, 95%, 100, 125, e a gente falou de forma detalhada. E nessa aula também a gente falou sobre alguns conselhos, de uma relação do que você deve questionar a seu assessor ou gerente do banco, para que você tenha mais segurança quando você for começar a fazer seus investimentos. Falamos uma das aulas que eu acho mais importante também, que eu falo também, é sobre a diferença de uma aposentadoria pelo INSS, que é como é vendável para a gente, né? E uma aposentadoria com o mesmo valor que você paga o INSS, como você pode duplicar, quadriplicar. E aí até eu falei da aposentadoria sobre o teto máximo do INSS. Uma pessoa que quer se aposentar sobre o teto máximo, ela ganha apenas, pagando de uma forma constante, ela ganha R$ 7.786 por mês quando ela se aposentar. E com esse mesmo valor que ela deposita
para o INSS se ela fizesse os investimentos dela, ela mesma cuidasse da aposentadoria dela, ela ia receber R$ 14.300. Uma grande diferença de um para o outro. Então, na aula, a gente também explicou sobre isso, para mim, uma das melhores aulas. E a gente, na aula passada, a gente falou sobre o cofre da longevidade financeira, a importância da gente planejar o nosso futuro financeiro. Então, fazendo um resumo das aulas anteriores, e hoje a gente vai falar sobre o tema da gente é mapeamento financeiro pessoal. Eu acredito muito que mesmo a gente sendo empreendedor, a gente tendo empresa, se a gente não puxar essa responsabilidade de organizar as nossas finanças pessoais, dificilmente a gente vai ter sucesso na nossa área profissional. A arrumação da casa começa com a gente, tá? Isso também tem relação de a parte financeira, tem muito a ver com a parte pessoal, e a gente vai tocando nesse assunto, tá? Vamos destrinchar detalhadamente a importância, o porquê, como fazer, e vai ser uma aula bem prática. Só colocando aí no apontamento de vocês, tá? No final, de quem for convidado aqui na sala, no final, se você quiser, me pede, eu vou mostrar uma planilha aqui e eu vou dar uma premiação, um prêmio para quem ficar até o final da aula. Eu vou dar um presente maravilhoso, então presta atenção. Como é de praxe, eu quero que vocês tenham papel e caneta. Eu tenho papel e caneta, porque no final eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Então, pega um caderno, anota, que é muito importante a gente falar sobre isso no final da aula. Se você tiver alguma dica, algum insight, teve alguma ideia, também pontua isso no final da aula, tá? Mas como é que tudo isso começou, Dulce? Por que é que você quis esse tema? Por que é que você escolheu esse tema? Toda terça-feira, às 19 horas, eu trago um tema muito importante e muito em alta. Eu tinha uma necessidade muito grande, eu sempre fui uma pessoa guardadora de dinheiro, sempre gostei de guardar, desde pequena. Eu sou aquela pessoa que gosto mais de guardar do que de gastar. Então, eu pego o dinheiro, eu fico pensando, não, eu tive o hábito já de separar o dinheiro, então isso para mim era muito importante, tá? Então, ó, focada nisso, eu acredito piamente que dificilmente, quando uma pessoa, ela determina, ela quer, não, a partir de agora eu quero organizar minhas finanças, eu quero ser uma boa gerenciadora de dinheiro, dificilmente ela vai ter sucesso se ela não passar por essa etapa, que é fazer o mapeamento para ter uma visão clara. E baseado nisso, eu decidi trazer essa aula, porque ela tem alguns pontos que para mim são muito importantes, tá? Então, quando eu decidi, quando hoje em dia eu sou muito preocupada, quando eu sou muito preocupada, muito atenta, né, nem preocupada. Hoje eu estava tendo uma reunião com uma pessoa e ela é super bem sucedida financeiramente e ela na mesa, ela disse, Dulce, quando eu penso no futuro financeiro, ela disse assim, eu vi uma mensagem dizendo que uma pessoa disse assim, eu sou tão apaixonada pelo futuro, e ela disse assim, quando a pessoa falou isso, me deu uma angústia, porque eu não sou. Eu tenho medo do futuro, porque eu não sei se algum dia eu não puder mais trabalhar, um dia eu ganho X reais, outro dia eu ganho 2X reais, no outro mês eu ganho 2X reais, no outro mês eu ganho um X real. Então, eu oscilo muito. Imagine quando eu for ficando mais velha. Então, essa parte, quando a gente tem essa oscilação, o mapeamento da parte financeira é muito importante. Eu que sou autônoma, eu tive que fazer de uma forma muito clara e de uma forma muito detalhada esse mapeamento financeiro. Então, para mim, eu tenho um destaque muito forte em fazer com que a pessoa conquiste uma liberdade financeira sem diminuir o padrão de vida. Então, esse é o meu foco, é ter liberdade financeira. Então, o que é que você vai aprender nessa aula aqui de hoje? A principal coisa que você vai aprender nessa aula é reunir as informações o mais importante possível para que você tenha clareza e compreenda a importância do mapeamento financeiro na sua vida pessoal. Esse é o foco. Então, nessa aula aqui, o que é que você vai fazer? Você vai aprender a colocar tudo o que você ganha, de outro lado, tudo o que você gasta. Cadê o meu carregador aqui? Só um minutinho. De um outro lado, tudo o que você gasta e
ter uma visão real do que é que você pode fazer, tá? Então, deixa eu só pegar o carregamento. Oi. Então, vamos lá. Ter uma visão clara. Muitas pessoas não têm uma visão clara, não sabe o quanto ganha e o quanto gasta. E esse não saber, eu vou dizer, e tem pessoas que têm até medo. Então, existem algumas razões, eu pontuei aqui 5 razões para que você faça esse mapeamento financeiro. Então, a primeira orientação que eu dou para você é você ter uma clareza na sua estratégia. Se você tiver uma visão clara de suas receitas, de suas despesas, você vai fazer um mapeamento e vai organizar seus gastos de acordo com o que está ali. Você vai ter uma estratégia muito mais clara do que fazer, e isso vai ajudar a definir as metas de prioridade. Você vai definir como é que você vai entrar em ação e você vai conseguir criar um roteiro para alcançar aqueles seus objetivos de uma forma muito mais eficiente. Sem isso, é difícil, tá? Então, quando você também faz esse mapeamento financeiro, você fica de uma forma muito mais clara, você tem força, você tem poder para tomar decisões de uma forma muito mais informada, de uma forma muito mais concreta. Porque quando a gente tem uma visão clara de tudo isso, quando você visualiza, eu consigo visualizar assim, a gente olhando de cima e a gente tendo uma visão clara de tudo que acontece. E quando você tem essa visão, pode te surpreender, pode te dizer, nossa, eu não sabia. Eu já tive aluno aqui que quando a gente passou por essa etapa, finalizou esse mapeamento financeiro, chegou para mim e disse assim, Dulce, eu não sabia que eu ganhava tão bem. Por quê? Porque ela não ganha uma única vez, como brasileira, eu ganho todo dia assim, até o dia 5 eu ganho uma única vez. Não. Ela ganha cargo de comissão e ela foi indo e foi, quando ela mapeou aquilo ali, ela disse, nossa, eu não sabia que eu ganhava tão bem. Então, a visão clara permite que você tome decisões alinhadas com os seus valores, com suas metas e pensar a longo prazo, que para mim é o mais importante. Isso evita a tomada de decisões impulsivas, você tem visão clara, tem gente que tem várias decisões impulsivas, compras impulsivas, e ajuda você a ter um direcionamento muito mais consistente. Outra vantagem é você ter um gerenciamento de tempo, de dinheiro e de energia. Eu digo que é muito parecido com a organização da casa. Eu vou falar mais lá na frente de um guarda-roupa. Quando você tem seu guarda-roupa organizado, é muito mais fácil, porque você já sabe onde é que está o sapato, onde é que está a calcinha, onde é que está a cueca, onde é que está tudo. Então, fica muito igual casa. Quando você vai cozinhar, se você tem as suas coisas muito organizadas, é a mesma coisa aqui. Então, quando a gente entende isso, quando a gente tem esse gerenciamento, a gente entende quais são as nossas prioridades. E aí é possível colocar um recurso de maneira muito mais eficiente para aquilo que você determinou. Então, outro motivo é você ter uma motivação sustentável. E, Dulce, o que é motivação sustentável? Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente tem força, a gente consegue. Nada vai te parar. Você consegue determinar. Então, pronto. Dulce, eu preciso fazer um mapeamento, porque estou determinada que eu vou comprar uma casa. Eu preciso comprar minha casa, eu preciso começar a construir meu patrimônio, ou eu preciso comprar um carro, ou eu preciso comprar uma moto, ou eu preciso fazer uma viagem tal, porque é o que eu quero. Então, quando você tem essa visão clara de que você consegue, você tem uma motivação muito mais sustentável e você se mantém no foco e muito determinada ao longo desse período, até você conseguir. Outra razão para você ter esse seu mapeamento é você o crescimento pessoal. Gente, quando a gente entende como está a vida financeira da gente, e se Deus quiser, quando você fizer, vai ser uma coisa positiva, massa, assim, não, caramba, dá para sobrar dinheiro, dá para cortar ali, você só começa a ter uma inteligência financeira. Isso é muito bom porque é uma ferramenta, esse mapeamento, ele é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento pessoal.
porque ele permite com muita clareza que você identifique quais são as áreas que podem ser melhoradas e ajustadas. E aí a gente consegue estabelecer as metas, que são bem desafiadoras, as metas curtas, as metas médias, as metas longas. Então, é o que a gente ensinou lá na aula dos potes, como eu falei. Então, quando você tem isso, de opa, dá direitinho para eu botar tantos reais ali, aquilo ali para o meu lazer, aquilo ali tudo, então fica tranquilo. E quando a gente tem paz financeira, é muito importante. Por quê? Porque o estresse do dinheiro, eu digo que eu sempre digo e repito, o pilar financeiro organizado proporciona a vida tranquila para a gente. Não estou falando em ganhar mais, não, tá? Eu estou falando em a gente se organizar, a gente saber gerenciar o nosso dinheiro. Porque não tem mais dinheiro quem ganha mais. A gente acha isso. Tem mais dinheiro quem é mais organizado e consegue guardar mais. Eu já falei isso na aula passada e vou repetir. Por que que uma pessoa que às vezes ganha menos do que a gente, tem muito mais coisa, possui muito mais bem do que quem ganha mais? Porque ele tem gerenciamento de dinheiro. Então, por que que eu me interessei nesse assunto? Por que que eu me interessei nesse assunto? Porque você você ter uma você primeiro de tudo, você conseguir mapear já é uma evolução, de uma forma detalhada. E uma vez que você faz isso, você não precisa dar continuidade, como eu vou falar lá. Eu comecei a ver que muitas pessoas não tinham noção de o quanto ganha e o quanto gasta. E o tal vilão do cartão de crédito faz com que a gente ainda perca mais esse controle. Quando a gente tinha mais dinheiro na mão, a gente viu o dinheiro sair, aquilo ali doía mais. E eu não sei vocês, tá? Mas, às vezes eu vou no supermercado, eu pego coisa de R$ 5, R$ 10, R$ 5, R$ 2, R$ 3, R$ 15. Quando eu vejo, a conta tá R$ 300, R$ 400. Caramba! Só tem coisa de 10, de 5, de 10 e de 5, de 10 e de 5 e deu isso aí tudinho. Por quê? Porque o somatório de tudo aquilo ali dá um montante bem grande. Então, existem alguns erros, algumas armadilhas que a gente pode se policiar. Primeiro de tudo é o descontrole financeiro. Quando a gente tem gastos excessivos, ou seja, dívidas acumuladas, dificuldade para atender às obrigações financeiras, não consegue pagar, alguma coisa está descontrolada. E a gente tem que pontuar isso. E quanto mais rápido, melhor. Eu digo, não deixa para fazer isso muito tarde. Quanto mais rápido, melhor. Eu digo para quem está aqui na sala, se você já fez o seu mapeamento financeiro de forma detalhada, show. Se puder me mandar para a gente analisar isso junto, a gente discutir, se tiver alguma dúvida, fala, que aí a gente discute isso junto. Se você não tiver feito, é o que eu digo. O mais importante é você fazer o mais rápido possível. Segunda coisa, é você ter um estilo de vida que é uma armadilha, outra armadilha é você ter um estilo de vida incompatível com sua renda. E isso é uma gigantesca armadilha, porque viver acima das possibilidades financeiras que a gente tem, que a gente pode, é mais comum do que o que a gente imagina. Eu estava falando, eu li na internet, eu li uma frase que dizia, se você, não sei quem me mandou, se você, uma pessoa com R$ 500.000 no banco e andando num carro popular, ela é considerada pobre. E uma pessoa andando com R$ 0 na conta e andando com um carro de luxo, num Audi, numa Mercedes, ela é considerada rica. E olha a diferença de entendimento. Então, quando a gente vive um estilo de vida incompatível, isso é muito prejudicial a longo prazo. E isso ocorre quando as despesas do nosso dia a dia, as regulares, né, estão excedendo a renda que a gente tem. E isso vai levando, no primeiro mês a gente acha que não é nada, no segundo mês não é nada, mas isso se transforma numa bola de neve e leva até uma falta de recurso em algum dia para conseguir honrar com aquilo ali, até mesmo com as necessidades básicas. Outra coisa também que é uma armadilha que eu pontuo bastante é a gente ter desconhecimento do nosso estado financeiro. Então, do desconhecimento do estado financeiro e dos hábitos financeiros.
Então, não monitorar regularmente as nossas finanças pode levar a longo prazo a um desconhecimento grande. E isso cria um ambiente propício para decisões baseadas em suposições, em vez da gente ter dados concretos, e aumenta muito o problema de riscos futuros. Eu já vi gente pegando empréstimo para pagar dívida, e isso não é normal, tá? Então, Dulce, o bolo disso, o conjunto disso, o que é que ocasiona? Consequências na saúde da gente. Esse descompasse, esse estresse financeiro associado à falta de mapeamento, de você não ver clareza, pode ter impactos negativos na saúde. Pode ter impacto na saúde física, na saúde mental das pessoas e pode contribuir para problemas como insônia, como ansiedade, como estresse. E aprenda desde já. O estresse é quando a gente se preocupa com o passado. Se você está preocupado com o seu passado, com o que já aconteceu, isso está te deixando estressado. Se você está preocupado com o seu futuro, está te deixando ansiosa. Então, todos esses distúrbios também são relacionados a não gestão correta do seu dinheiro. E isso, lógico, obviamente, vai impactando nas relações pessoais. Não tem jeito. Problemas financeiros frequentemente acontecem porque a gente não está com o pilar financeiro organizado. Então, a falta de comunicação e o entendimento dos dois, eu estou falando agora de casal, dos dois, transforma o relacionamento em uma situação financeira muito ruim, com muitos conflitos e até com tensões no relacionamento, que isso não é legal. Mas, Dulce, beleza. Gostei, entendi o que você está fazendo, entendi que é necessário a gente fazer um mapeamento financeiro. Agora me fala, o que é o mapeamento financeiro? E o mapeamento financeiro, ele é diferente do planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele tem que vir depois do mapeamento. Primeiro você mapeia, primeiro você entende. E o que é o mapeamento? É uma ferramenta que a gente utiliza para que as pessoas entendam detalhadamente o que é que está sendo distribuído nas suas despesas e receitas mensais. Como é que você está distribuindo o seu dia a dia? E ao mapear, a gente fazer esse mapeamento, fica muito mais fácil da gente observar e de identificar as falhas fazer com que a gente possa tomar ações de melhorias para que a gente tenha um sucesso. Aí sim, você faz de uma forma muito bem organizada. Existe uma metodologia para isso. E quando a gente aplica a metodologia, fica muito mais fácil. E a partir desse mapeamento de processos financeiros, do processo nosso, a gente pode identificar quais são os gargalos e planejar as mudanças necessárias para que as coisas melhorem. Então, sem isso, a gente não consegue. Então, por isso, a grande importância do mapeamento. E eu digo o seguinte, Dulce, se você pudesse relacionar qual é a principal importância da gente fazer esse mapeamento, eu diria que é manter esse equilíbrio entre as despesas e as receitas. Porque ganhar, a gente vai ganhar. A gente está aqui trabalhando, a gente está colocando, a gente está na ativa, a gente acorda todos os dias cedo, a gente sai de casa, a gente usa a nossa inteligência para quê? Para a gente receber, para a gente ganhar. E quanto mais, melhor. Isso é fato. E se a gente não souber o quanto a gente está gastando, então até gastar antes do que saber que vai ganhar, é um problema. Então, para a gente ter uma vida pessoal, para que a nossa vida pessoal esteja equilibrada, é fundamental que esse pilar financeiro esteja bem organizado, esteja em ordem. E o que é importante? Por que é importante a gente manter esse controle de gastos pessoais organizados? Porque, deixa eu falar uma coisa, antes de mais nada, para ficar bem claro, de uma forma bem clara, pense num guarda-roupa. Pode ser no seu, pode ser de uma pessoa que você acha, que seja organizado. Então, para organizar, se a gente começar, não, eu vou querer organizar o meu guarda-roupa. Para que você quer organizar o guarda-roupa? Para facilitar a rotina. A mesma coisa no mapeamento. Para que eu quero fazer um mapeamento financeiro? Para facilitar a minha rotina. O ideal seria separar, no caso do guarda-roupa,
roupas de frios num local, roupas de calor em tal local, colocar as roupas íntimas numa gaveta que fique mais em cima, porque quando você puxar, a primeira coisa que você vai colocar em você, então colocar o calcinha ou cueca, ou meia, ou sutiã na primeira gaveta, colocar na segunda gaveta o que é a segunda coisa que você vai utilizar. Então, nas gavetas mais acessíveis, colocar o que você vai usar. Você vai pendurar algumas peças delicadas na roupa do cabide, e aqui em casa a gente organiza por cores, porque eu já sei, tal dia eu vou usar tal cor, tal outro dia tal cor. E isso vai facilitando a gente tomar decisões. E aí, isso aí otimiza tempo, otimiza pensar, energia. Essa organização dá um certo trabalho no começo, isso é fato, porque você não sabe, você tem que olhar vídeo no YouTube, ai meu Deus, como é que eu organizo, como é que eu devo organizar, onde é que eu devo botar meu sapato, como eu devo organizar meus sapatos, como eu vou organizar minha calcinha de uma forma mais organizada, mas depois que você faz, você ganha vários minutos do dia, porque você já sabe onde está tudo mais organizado. E você sabe qual é a parte do armário que fica aquela sua camiseta favorita, sem contar que as roupas não vão ficar amassadas porque você ou perdidas, né? Porque você está muito bem organizado e você estabeleceu um controle para aquilo ali. Gente, por que que eu dei esse exemplo? Porque na vida real, na parte financeira, é a mesma coisa. Só que às vezes a gente não sabe como organizar. E quando a gente tem uma metodologia, uma forma de fazer, que nem quando eu adoro escutar aqueles programas da GNT, que ensina como decorar a casa, como organizar armário, porque facilita. Uma vez que eu vejo aquilo ali, eu digo, pois é, como é que eu não tinha pensado nisso? Então, uma vez que você entende aquilo ali, fica muito mais fácil do que a gente parar e para pensar, e como é que eu devo fazer? Existem ferramentas para você fazer o seu controle financeiro. Isso é a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fui abrir minha primeira empresa, que foi a Titreno. Quando eu fui abrir a minha primeira empresa, eu ficava perdida. Eu não sabia o que é que eu fazia primeiro, não tinha processos. Eu não sabia e eu fui sozinha, eu fui fazendo. Isso demanda muito mais tempo. O que foi que eu decidi? Eu digo, opa, deixa eu comprar uma consultoria que ela vai me ensinar o passo a passo, eu compro tudo de uma forma mais rápida e aplico. Assim fiz e assim começou o negócio eu não precisei ficar mais gastando energia. E aí, Dulce, beleza. E como é que eu sei que eu estou por dentro de meu mapeamento financeiro? Então vamos lá para a gente já indo mais para a parte prática. Então, eu quero que você se questione para você. Você sabe de uma forma clara o quanto você realmente ganha? Isso é muito importante. Para quem recebe uma única vez, isso é muito fácil. Mas para hoje em dia, quem é autônomo, quem vive de vendas, ou quem tem seu negócio, que tem que fazer compra, que tem que isso, e você tem que diferenciar o que é pessoal e o que é de empresa, essa pergunta é para você. Você sabe, de uma forma clara, o quanto você realmente ganha, de forma mensal e de forma anual? Eu gosto muito de fazer esse controle anual. Você sabe quantos por cento é destinado para sua moradia? Porque é muito importante você também entender, Dulce, quanto eu devo disponibilizar para moradia. Eu já tive um caso de uma pessoa chegar para mim e disponibilizar quase 70% não só para moradia, para o aluguel, não envolve nem moradia completa. Então, é muito bom você saber realmente quanto é que eu devo, qual o correto. Lógico que isso é móvel, né? Cada pessoa tem uma porcentagem, mas existe um padrão. Quanto eu devo destinar para moradia? Para a sua saúde e bem-estar, você sabe quanto você está gastando? Você sabe realmente, de fato, o quanto você gasta, a média do que você gasta para sua diversão e lazer, para educação, para doação, para presente, quanto de taxa você paga em banco, quanto é com seu filho, quanto você realmente, qual é a despesa que você tem com ele? Se você souber responder parte dessas perguntas, você está no caminho certo. Se não, é bom ligar o sinal de alerta e você, opa, peraí que eu tenho que ter isso na ponta da língua. Por que que a gente cuida tanto do trabalho, do negócio dos outros e não cuida do nosso negócio, que é a nossa vida, né? Que é o nosso negócio, que a gente vai ser a gente a vida inteira.
Hoje a gente está num trabalho, fazendo um negócio, num business, mas eu não sei se eu vou estar nesse business o tempo todo, tá? Então eu digo o seguinte: cortar o cafezinho não vai mudar a sua vida. Cancelar o Netflix não vai mudar a sua vida. Parar de comer no restaurante que você gosta também não vai mudar a sua vida. Parar de pagar a academia também não vai mudar a sua vida. Isso pode até ajudar você a economizar, mas o que vai mudar a sua vida de verdade é você mudar a sua forma de conduta. É você entender e compreender por que que as coisas, o porquê das coisas, né? Por que que eu devo fazer isso? E não é você ser curioso. Por que que eu tenho que fazer isso? Quando a pessoa é curiosa, ela aprende muito mais. E ajustar essa forma de pensar. Essa forma de pensar em você mesma. Qual é o meu planejamento? Por que que eu estou fazendo isso massa comigo? Por que que eu não estou fazendo isso legal comigo? E aí eu aprendi essa semana uma palavra massa que eu fui pesquisar e aí é um grande aprendizado para vocês também. Que é ser frugal. O verbo frugal. Mas, Dulce, o que é frugal? É resgatar o bom senso para você, tá? É você ter menos complicação na sua vida. É você ter, é você ser comedido, é você ser simples e modesto. E aí evitar desperdício e esbanjamento e extravagância. E aí eu fiquei questionando, que a Tânia fala muito sobre isso, sobre ser minimalista. Eu fui colocar no Google qual era a diferença de frugal para o minimalismo. Então, antigamente se usava a palavra simplicidade. O frugal, ele é uma pessoa que ele não é só simples, ele não é só simples. Ele, tipo assim, ele pode escolher, ele pode comprar uma bolsa de R$ 2.000, mas ele não quer naquilo ali você ser mais uma bolsa na vida dele, no guarda-roupa dela, né? Vamos falar dela. Comprar uma bolsa de R$ 2.000 vai ser só um guarda-roupa, vai ser só mais um ícone no guarda-roupa dela, e ela não compra. Então, isso é o equilíbrio. Mas ela tem um curso que ela quer fazer e ela pega esses R$ 2.000 e dá sem pena. Então, é você saber, é você não ter esbanjamento e extravagância nas coisas, é você ser sensato, ver o que realmente, de fato, é importante para você. É aquele que se incomoda quando ele tem excesso de coisas, e diz, não, isso aqui não faz sentido nenhum na vida. Então, é assim, indo se conduzindo para ser uma pessoa moderna, sem ser extravagante, tá? Mas será que isso é importante mesmo, dos fazer esse mapeamento? Tem muita gente que tem bloqueio, sabia? Muitas pessoas têm medo de relacionar suas receitas e despesas porque não sabe se vai dar positivo ou negativo. Eu tenho pessoas que não conta, que dizem assim, Dulce, eu tenho certeza que se eu for mapear, a conta não vai fechar. E olha que interessante. E tem pessoas que diz que, graças a Deus, surpreendeu, como eu falei. Eu tenho pessoas que achavam isso, mas quando a gente olha, independente de você achar, você tem que sair do achismo e você tem que ir para a ação. Fazer o seu mapeamento financeiro, quanto mais cedo, melhor. E aí, quando foi fazer, disse: Nossa, tá tudo bem, eu só preciso me organizar aqui, eu vou cortar isso e aquilo e pronto. Então, sem esse mapeamento, dificilmente ou quase impossível você vai conseguir evoluir para os próximos passos do sucesso para a sua vida. Então, é preciso saber onde você está, é preciso saber onde você está para você ter um direcionamento correto. Eu, como coach e mentora, é impossível eu não fazer isso nos primeiros passos. Aqui no desafio, quando vocês entram no desafio, um dos primeiros desafios é você fazer o mapeamento, porque os próximos passos não vão evoluir se você não tiver uma visão concreta do que você faz, do que você tem, do que você gasta e qual é o objetivo que você vai ter. Na prática, gente, na prática, falando isso na prática, o que é preciso? É preciso dedicar. Dulce, eu quero, tudo bem, eu quero fazer, eu entendi o quanto é importante, agora me ensina como fazer. Bora lá. É preciso a gente dedicar um tempo para que isso seja bem feito. Não são 10 minutos, nem 15 minutos. Talvez uma hora, se você já chegar com tudo na mão. Se você tirar uma hora do seu dia, sentar com tudo que eu vou falar ali mais na frente, na mão, você consegue fazer seu mapeamento de uma forma muito boa.
Mas eu vou dizer, eu vou ser bem sincera, para você parar, não só fazer, mas analisar, pode colocar umas 2 horas e meia, que para mim tá tudo ótimo. A gente passa na frente de um filme, a gente assiste um filme de 2 horas e tá tudo ótimo. Por que que a gente não vai parar 2 horas do nosso dia para fazer o nosso mapeamento financeiro? Então, esteja em mãos com todos os documentos importantes e todas as formas que você paga. Se você paga com Pix, tem a relação do que você gastou com Pix. Se você gasta com um cartão de débito, transferências, boleto, pega o seu extrato do banco, tem o extrato do seu cartão de crédito. Veja o quanto você saca de dinheiro, você ganha de dinheiro para você ter esse controle. Então, veja todas as assinaturas, os boletos que você faz, esteja com o máximo de informação possível na sua mão. Isso não é difícil. Hoje em dia, com um celularzinho na mão, você sabe praticamente, então você vai abrir seu aplicativo de banco, se tiver mais do que um banco, abre os aplicativos do banco e vai colocando e relacionando. Comece pelos custos fixos, que é muito importante, que são os mais fáceis, né? Você relaciona. Então, eu vou já abrir a planilha para você olhar. Você vai relacionar o que é mais fácil, os grandes. Você pode relacionar seu aluguel ou sua prestação do apartamento, que é a sua moradia, água, luz, telefone, internet. Vai relacionando essas coisas, escola de filho, tudo isso. Depois você vai indo para os custos variáveis, porque eles são aqueles que são mais esporádicos. De vez em quando você paga. Então, esses são os mais desafiadores, porque você não paga de forma constante. Então, estacionamento, casa, flanelinha, presente, doação, nanana. Dulce, é tudo isso, é só isso. Você vai fazer isso uma única vez, tá? Para que as coisas tenham clareza para você. Dulce, cartão de crédito. Tem que discriminar de um por um para você entender o que é para onde está indo. Ah, eu fui para o bar, bota ali, lazer. Eu fui para não sei o quê. Eu oriento a pessoa a fazer de 3 meses. O ideal é você fazer um ano todinho, só que demanda muito tempo, não vai dar em uma hora. Pode fazer de 6 meses e pode fazer de 3 meses. Menos de 3 meses, dá certo? Tá. Você pode fazer de um único mês, beleza. Faz o primeiro, depois você pode fazer retroativo. Depois disso, você não precisa mais. Eu tenho uma notícia boa para você. Eu só preciso que você faça isso para você se entender. É um autoconhecimento financeiro. Olha que interessante. Dulce, repete essa palavra. É um autoconhecimento financeiro. Você precisa se conhecer para entender para onde você vai. Eu vou apresentar aqui para vocês a planilha. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, tá? Para que vocês entendam como é que se faz isso na prática. Cadê, Dulce? Aqui. Isso aqui é na. Vocês estão vendo de minha tela, não estão? Então, bora lá. Sim, sim, sim. Isso aqui é o mapeamento. Dulce, como é que eu começo? Você vai começar pelas receitas que são menores. Então, vamos lá. Você vai colocar o valor aqui. Vamos supor que você tem um salário ou um prolabore de R$ 5.000. Beleza? Você vai colocar, tem comissão de tal coisa, tem uma renda extra de tal coisa, você vai relacionando tudinho aqui. Então, você tem uma renda extra de R$ 300, você tem uma doação que seu tio te dá de R$ 100, você tem vendas esporádicas, tarará, tarará. Você vai colocando aqui, tá? Você já faz investimentos e recebe, tem recebíveis de investimentos, está recebendo um aluguel, recebe uma casinha que está lá e você recebe mais R$ 500 de aluguel. E dividendos é quando a gente tem investimentos e todos os meses os investimentos retornam investimentos para a gente, vamos supor que você não tenha. Então, aqui você já vai saber logo de cara quanto é que você ganha. Quanto é que você ganha por mês e o quanto você ganha por ano que vai aparecer aqui. Daqui a pouco aparece. Pronto. Então, aqui você tem um resumo total
de quanto você ganha por mês. Nesse caso aqui, 5.900. E eu vou para os custos fixos, que estão divididos entre moradia, saúde e bem-estar, transporte, filhos. Então, está tudo aqui bem discriminado. Então, vamos supor que eu pago um aluguel, sei lá, de R$ 800 por mês, mais um condomínio de R$ 500 por mês, minha conta de luz dá R$ 200 por mês, minha conta de água dá R$ 100 por mês, meu gás é zero, porque já vem na minha conta de condomínio, eu gasto só de telefone fixo R$ 200 por mês, de TV a cabo eu não pago porque eu eliminei, internet eu pago, já é junto com o celular, então R$ 200 por mês, já não pago. De limpeza e de faxina eu gasto R$ 650 por mês, que a menina vem uma vez por semana. De IPTU, eu pego o IPTU e coloco, se vamos supor que eu pague R$ 1.000, 1.200 eu divido por 12, eu pago R$ 120 por mês. Supermercado, eu gasto de sei lá, aí pronto, aí supermercado vem para o banco, ou vem para o cartão de crédito. Ai, meu Deus, eu não sei quanto é que eu gasto. Viu como as despesas fixas são fáceis? Eu sei até decorar daqui de casa. Então, então, e supermercado? Aí eu tenho que parar, vou puxar o extrato. Eu pago o supermercado de quê? É de cartão de crédito? Então, deixa eu pegar o mês, do dia 1º do mês até o dia 30 do mês, tá? Não puxa do cartão de crédito, não. Vai lá no cartão de crédito, puxa do dia 1º ao dia 30 ou 31. E aí coloca lá, vamos supor que você gaste, botar vamos supor que você gaste R$ 1.500 de supermercado, mais padaria R$ 200, mais frutas e carne por fora R$ 300, mais produtos de limpeza por fora R$ 200. Se for dentro do supermercado, bota por fora, tá? Então, eu tenho uma pessoa que faz aqui já. Se esses campinhos aqui, ó, para você preencher com o que não, com o que você quiser. Então, ele não tem aqui tal coisa e para você tem, vamos supor. Aí você coloca aqui x e escreve o valor que já vai ali, tá? E aí, jardinagem, seguro de casa e outros. Aqui você vai ter uma despesa mensal e aqui anual. Eu gasto só de despesas de moradia, eu gasto R$ 57.000 por ano, eu gasto 4.700 por mês. E aí eu vou para plano de saúde. Eu gasto R$ 1.000 de plano de saúde, eu gasto mais a consulta de médico, nada, porque eu não pago. Dentista, eu pago um plano de saúde de R$ 120 por mês. Suplementos, farmácia. Aqui, mais uma vez, eu vou para o cartão de crédito. Deixa eu ver o que é que eu gasto tudo de cartão de crédito. E aí você vai sublinhando no seu extrato do cartão de crédito tudo que você já anotou. Porque depois das coisas que você vai anotar aqui, existem outras coisas que, ixi, isso aqui entra onde? Aí você vai ver. Então, só fazendo aqui uma planilha, uma visão geral. Transporte. Eu tenho parcelamento de carro, tenho seguro de carro, tenho combustível, tenho IPVA, tenho estacionamento, tenho lavagem e manutenção de carro. Filhos, eu tenho escola de filho, tenho não sei o que de filho, tenho roupa de filho, tenho livros, tenho lanche, tenho nananã. Pronto. Aí você passa aqui para os custos variados. E aí vem, quanto eu gasto de roupa, quanto eu gasto de jantar, comer fora, que é diversão e lazer. Quanto eu gosto de saída, de show, de cinema, de salão de beleza, com meu cachorro, com pet shop, assinatura, hobby, e esses espaços em branco você vai botando outras coisas. Com a educação, eu faço uma faculdade de tal coisa, eu tenho um curso de tal coisa, eu faço curso de inglês, eu pago uma mentoria, eu gosto de comprar livros, taraná, você relaciona aqui. Doações, eu tenho o hábito de ajudar a igreja todo mês, eu dou ajuda para um parente meu de tantos reais, coloca aqui. E aí depois a gente vem aqui para os. Cadê? Tá muito lá embaixo. E aí eu venho aqui para os outros custos, que é o quê? Você pode colocar os investimentos. Eu tenho uma parcela de um apartamento que eu pago, que eu não estou usando ainda, pronto, você coloca aqui. Eu pago um seguro de vida, eu pago um seguro de vida de R$ 200, beleza. Eu tenho investimento, aí você vai botando, eu tenho um consórcio que eu pago aqui, eu tenho uma previdência privada que eu pago, coloca aqui. E aí você vai para as suas taxas de banco.
E aí, quanto é que eu pago de taxa de banco no meu banco? Eu pago, não pago? Passo, eu pago anuidade do cartão de crédito, coloca aqui. Impostos, outros empréstimos. Se você tiver empréstimo, você vai colocar aqui prestação de empréstimo, tá? E você vai colocar dívidas acumuladas também aqui. Aí eu tenho uma dívida de tantos mil reais que eu estou pagando, você também coloca aqui, tá? E aí vem reserva de emergência, que isso aqui é um autocontrole. Ah, eu pago uma parcela de carro, eu quero fazer uma reforma. Isso aqui é para você começar a se policiar, tá? E aqui vai dar um resumo geral de sua vida financeira. Nesse caso aqui, eu tenho uma despesa, nesse caso, exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho uma receita de 5.000 e tenho uma despesa de 8.000. Ou seja, eu estou devendo no negativo R$ 2.593. E aqui ele dá uma planilha, ó. Quanto de moradia? Eu não fui preenchendo tudo, por isso que não deu tudo. Mas aqui ele vai fazendo uma análise do quanto de o que é que você está gastando mais. Nesse caso aqui é a moradia, tá? Então essa planilha aqui, para mim, ela é sensacional. Quem não tiver essa planilha, no final da aula, você vai me mandar uma mensagem, vai me pedir essa planilha que eu vou mandar, tá? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, para a gente já ir finalizando. Então, eu digo o seguinte: depois que você está com sua planilha mapeada, eu era para ter mostrado isso. Eu vou ter que voltar aqui para mostrar, porque isso é muito, muito, muito importante. Então, bora lá. Dulce, e aí você vai ver aqui que nessa planilha aqui, vou começar aqui pela moradia de novo. Depois que você fez para mim, isso é uma das coisas mais importantes. O que é que você vai fazer? Tá vendo essa colunazinha aqui do lado do anual? Aqui tem escrito cancelável, incancelável e posso negociar. Então, tipo, a parcela do meu imóvel, eu estou pagando tantos reais, X reais, R$ 800 nesse caso aqui. É incancelável ou eu posso, cancelável não é, mas é incancelável, eu posso pagar. Aí ele disse assim, não, eu posso pagar. Aí, beleza. Então, ou eu posso negociar. Então, você vai botar aqui, ó, posso negociar. O condomínio, não, não posso negociar, incancelável, incancelável. Vá lá. E aí você vai fazendo de um por um. Ah, o gás eu posso diminuir. Telefone, ó, eu vou ligar para negociar. E aí a gente vai fazendo de um por um, tá? Tá claro essa planilha? Tá. Dulce, eu tenho uma dúvida. Posso tirar agora ou Pode- tu vai deixar para depois? Deixa eu só finalizar. Anota aí. Você vai voltar para a planilha ou Pronto. É uma dúvida da planilha, não entendeu? pode Só ir? tipo, em relação a preenchimento. Por Pode ir. exemplo, eu compro uma coisa parcelada no cartão de crédito. Isso entra como compra ali como despesa ou entra como dívida? Eu cadastro em dívida, no caso. Como despesa. Então, vamos supor que é uma coisa específica. Chuta uma coisa específica. É o quê? Tipo, um computador. Comprei um computador parcelado em 10 vezes. Eu Pronto, coloco isso como despesa ou coloco lá na dívida, né? como despesa. Aí De você vai despesa. aqui, outros, ó, custos variáveis. Você vai ver aqui, é que você pode botar, abrir um campo aqui como, sei lá, qual é a seção que se chama isso? Lá no, quando a gente, informática não, como é eletrônicos. Eletrônicos, isso. Eletrônicos. Pronto, aí você abre aqui. Aí tudo que for celular, prestação de celular, prestação de computador, entra como aqui, tá? Aí você coloca uma prestação só para você ter mais ou menos noção do quanto está seu custo do mês. Tipo assim, se eu compro, sei lá, 3 coisas parceladas, eu posso colocar as parcelas todas juntas, é isso? Ou eu Pode. coloco cada parcela? Bote. Aí, se você quiser discriminar, porque é muito importante depois você ter noção. Então, vamos supor que você comprou parcelado aqui uma coisa de diversão e lazer. Vamos supor isso. Certo. Ou então, se você quiser considerar o computador como educação e um celular como lazer, aí é bom você separar, tá? Certo. Aí você pode ir aumentando, acrescentando linha aqui se você quiser. Pronto. Tá Beleza? certo. Pronto, Entendi. Obrigada. de nada. Então,
O mais importante é aquela fase que a gente vai falar, que eu falei. É você chegar e você fazer esse seu mapeamento e ver o que é que você pode tirar. Eu chamo isso de aplicar a inteligência financeira, eliminando o que não é importante. Lá no comecinho eu falei, não é a ideia não é a gente diminuir o padrão de vida, mas é ser inteligente. N pessoas que eu fui fazer consultoria tinham parcelas de principalmente desses canais de filme, de coisas que estavam pagando, que vinha debitado no cartão de crédito e não tinha o hábito de olhar, e aí é o que eu chamo, é burrice financeira. O que a gente tem que fazer aqui agora é aplicar a inteligência financeira. Caraca, ó, N vezes eu vou falar para você. Se você estivesse aqui mostrando, o Ailton estava do meu lado e ele viu isso. Olha, eu fui comprar um remédio hoje, só para abrir um parênteses, deixa eu ver que horas são, porque eu não quero passar muito da hora, não. Eu fui comprar um remédio, e aí o remédio estava 600. Ai, eu queria ter o número correto, mas eu não vou ter aqui o número correto, não. Ele estava R$ 600. E aí a farmácia me mandou o valor, e aí eu disse assim, aí eu disse, beleza, aí eu pensei. Aí eu disse assim, tem desconto? Aí ela disse assim, veja se tem alguma coisa. Geralmente a gente já ia pagar, né? Aí ela já vai perguntar, é crédito ou débito? Aí eu perguntei, tem desconto? Se pagar, tem desconto? Ela disse assim, veja se você tiver algum orçamento da farmácia, de outra farmácia, me dê que eu possa aplicar o desconto. Eu não tinha nenhum e queria agilizar esse remédio. Aí eu disse assim, não, da vez passada aí, eu comprei eu tirei cento e tantos reais, de R$ 120 do coisa. Da vez passada eu comprei aí. Aí era de 140, eu não dei um número fechado, era 143, eu comprei de 600, eu comprei por 543. Estou dando um exemplo assim, tá? E ela disse assim, beleza, eu fecho por 540 para você. Acabou. Ou seja, uma besteira que eu fui lá, só em eu perguntar o que poderia fazer, se teria desconto, eu consegui mais de 100 e lá vai pedra de desconto. Então, isso é aplicar a inteligência financeira. Quando a gente começa a criar, tem gente que não tem o hábito de pedir desconto. Você não tem nada a perder. Então, crie suas metas, saia da zona de conforto, seja realista. Seus objetivos eles devem se fazer sentido dentro da sua realidade financeira e deve estar em conformidade com aquilo que você realmente pode e quer alcançar. Para de viver, para de ter uma mente. Não, a gente não precisa ter uma mente de querer impressionar as outras pessoas. É agora que você vai determinar, nesse exato momento, o valor que você vai fazer o seu investimento automatizado, que foi o que a gente falou na aula passada, tá? Dulce, eu tenho que fazer isso todos os meses? De jeito nenhum, gente. É a solução maravilhosa, só preciso que você faça isso uma única vez, ou então uma única vez por ano, que é interessante. Mas existe uma plataforma dentro do desafio, dentro da nossa metodologia, uma plataforma que a gente disponibiliza, que a gente indica de forma gratuita, que eu chamo de detetive financeiro. O detetive financeiro, ele vai mapear daqui para frente, a partir do dia que você finalizar essa planilha, ele vai mapear os seus gastos de uma forma automática, sem você precisar preencher planilha. E isso é muito importante, que é ele vai fazendo aquele mapeamento inteiro, tá? Então, é muito importante você fazer esse acompanhamento para acelerar o seu resultado, tá? Então, você vai aprender isso nas próximas aulas. Eu quero fazer, próxima aula, eu quero falar sobre o mapeamento, sobre o detetive financeiro. Eu vou explicar na prática como é que faz. Você vai colocar, eu vou te ensinar a você colocar ele ao vivo, vai ser prático, você vai olhar, eu vou fazer com uma pessoa aqui. E como é que funciona? Mais uma vez eu vou voltar aqui para a tela. Como é que funciona a metodologia para você ver que tem uma sequência lógica do que a gente está falando, tá? Então, a metodologia, para a gente já entrar no final das telas, a gente só tem mais 5 minutinhos. A metodologia, ela funciona, foi feita para você crescer. Como crescer? De uma forma. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Sim, Amarelinha, né? É o como funciona que vocês estão vendo? sim. Então, como é que funciona a metodologia? Ela funciona desde você a trabalhar a sua mentalidade, trabalhe de uma forma muito correta,
depois muito clara para você entender quais são os bloqueios que você está tendo, que está te impedindo de você crescer de forma financeira, organizar suas finanças e crescer. E aí ele vem seguindo, ó, um passo a passo. Você cai na real, você vai para o teatro das negociações, que é onde a gente vai reduzir, eu vou te ensinar como você negociar as suas com seus fornecedores. Você vai poder visualizar o primeiro milhão. Você vai passar pelo detetive financeiro, que é essa próxima aula. Eu vou falar sobre essa aqui, a quinta aula. Ó. Você vai entender como é que funciona o cofre da abundância e vai começar a praticar o cofre da abundância. Você vai ter um dia onde você vai ter zero gasto, você vai aprender a não gastar nada, que é muito massa. Você vai aprender a ter múltiplas fontes de renda, porque nada substitui você ampliar a quantidade de dinheiro que você recebe. Você evolui e vai vir para o próximo passo. Você duplica 2 vezes mais, acelera o resultado que você quer ter. Depois você vai para o modo de aprendizado ativado, vai para os escolhidos, a sua hora mágica, você vai verbalizar, vai ter uma evolução mental e vai aprender a nunca parar, tá? Esse é o objetivo. Queria abrir agora mais 5 minutinhos para as dúvidas. Fiquem à vontade, eu vou tirar aqui na tela, porque eu quero ver vocês. Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Ai, como é que interrompe aqui? Deixa eu ir para cá. Vamos lá, se vocês não tiverem, eu vou dando continuidade para a gente não. Quem quiser a planilha, quem quiser não, no final da aula eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, tá? Então, eu digo o seguinte: eu sempre falo, eu gosto de falar essas frases e digo o seguinte: comece do nada na sua vida. Comece do nada e não pare por nada. Isso é uma coisa mais importante. Tenha foco no que você quer. Não seja aquela pessoa com muita iniciativa e com pouca acabativa. Muita gente está cheia de ideias, cheia de vontade, cheia de. E as coisas não acontecem para quem tem ideias, para quem tem vontade, para quem precisa. As coisas acontecem para quem tem ação, para quem entra em ação e começa a fazer. Não tenha medo. Tudo pode acontecer se você se determinar a fazer pouco um pouquinho, não pouco um pouquinho, pouco um pouquinho. As coisas vão acontecendo. Na aula passada, a gente falou sobre como R$ 200 pode te dar uma aposentadoria de mais de R$ 10.000 por mês, todos os meses. Isso é pouco, pouquinho. E eu acredito que é possível. Muitas pessoas que têm R$ 200, mas não sabem nem o que fazer, tá? Então, nossa próxima aula vai ser na próxima terça-feira, dia 12, tá? Mesmo horário, às 19 horas, sempre mais ou menos desse modelo. Às 19 horas a gente começa pontualmente para acabar às 20. Eu quero que todo mundo chegue assim, não, eu sei que às 20 horas, pontualmente, a aula acabe. É um conteúdo muito rico. Eu só queria, só queria saber se vocês têm alguma dúvida para a gente tirar aqui. Lorena, Luana, ficou tranquilo a sua dúvida? Oi. Ficou, viu, Dulce? Entendi. Na verdade, eu até faço já essa planilha, só que pelo visto eu não estava fazendo muito direitinho, né? Pelo que eu vi, por isso que eu tive essa dúvida, né? De como é que entrava, se é uma dívida, porque na minha cabeça assim, é uma dívida que eu tenho, né, para pagar, ou se é um gasto, realmente, mas Mas ficou claro, dívida, viu? é muito importante essa sua pergunta, excelente, porque Uhum. dívida, ela é sim, eu digo o seguinte, a partir É, do momento que você faz uma compra parcelada no cartão de crédito, você assumiu uma dívida, não é isso? isso, exatamente. Pois é, mas a dívida nesse caso aí, você pode até considerar porque essa planilha é muito viva, tá? Mas a Uhum. dívida nesse caso aí, quando eu fui fazer essa planilha, eu coloquei em dívidas mesmo passadas. Então, tipo, a pessoa já tem dívida Entendi. no cartão de crédito, está pagando o mínimo, a dívida vai aumentando cada vez mais. Ela tem dívida com a conta de água e de luz, que ela já está com 3, 4, 5, 6 atrasada. Ela vai coloca como dívida ali. Ela está com financiamento que ela não paga, ela pegou e não tá pagando, ela coloca como dívida ali, entendeu? Dívida Sim, mesmo, entendi. Entendi a lógica. pode Tá ser sim, perfeito. como Dulce, prestação. Dulce, Oi. só uma Certo. dúvida. Dulce, só uma dúvida. Você falou o negócio do supermercado, é algo que eu até me atrapalho às vezes quando eu vou colocar na planilha, né?
Eu ainda passo o supermercado no cartão e muitas vezes não, meu cartão fecha no mais ou menos não, fecha dia 11. Então, eu pago, eu coloco no mês referente ao mês passado do fechamento da fatura ou eu incluo esses 11 dias que eu passei o cartão? Eu coloco o seguinte, aí para facilitar, porque isso durante muito tempo foi uma dúvida para mim, tá? Para facilitar, eu faço o seguinte: eu pego do dia primeiro, extrato do cartão do dia primeiro ao dia 31, então vai pegar metade de uma fatura de cartão e metade da outra, né? Porque a gente olha tudo isso pelo celular. Eu vou nas datas, de um a um. Então, dia um eu comprei supermercado, eu coloco lá dia um. Dia 10 eu comprei supermercado de novo. Dia 15 de novo e dia 30. Eu somo aqueles do dia primeiro ao dia 30 e coloco no mês, entendeu? Eu não boto misturado com a fatura, não. Eu vou discriminando as datas que eu comprei. Ficou muito Tá, mais fácil, muito mais claro para mim. Ô, perfeito. Du, Oi. é, essa dúvida aí dos meninos em relação a comprar parcelado ou não, para mim, esse mapeamento, para mim, eu faria ele mensal. Hum. Mensal. Por quê? Porque eu vou trabalhar realmente com aquilo que eu tenho que pagar no mês. Uhum. Se eu compro um computador, tal, é, é, em 10 prestações, mas a minha preocupação é com aquela prestação do mês. Eu vou ter outra preocupação por fora, peraí. Do dia primeiro ao dia 30, não sei o quê, para ficar tudo muito bem organizado, tá? Aqui você vai pagar a fatura, você vai, mas relaciona a sua despesa do mês. A Luana aí colocou aqui no chat, ela disse assim, sobre contas parceladas, faço o mensal e coloco na planilha. Deixa eu repetir aqui. A Luana falou, sobre contas parceladas, faço mensal e coloco na planilha o valor da parcela, não coloco o Pois total. é, Exatamente, é para você colocar o valor da parcela, porque ele já pois vai é. somar o total lá, né? Na verdade, ele vai fazer uma conta de 12 meses, mas ela é parcelada. É por isso que eu digo, quando a gente quer começar a se organizar, quanto menos, até para a gente entender o nosso dia a dia, quanto menos a gente parcelar, melhor. Eu dou a dica, a primeira dica que eu falo é, se você não tem inteligência financeira para o cartão de crédito, a primeira coisa que você deve fazer é você durante um período de sua vida, vou colocar só no cartão de débito. Isso é muito importante, entendeu? Já vai ajudar, já vai até eu passar 3 meses só botando no cartão de débito, para mim é muito bacana, tá certo? Gente, estamos aí, não sei nem que horas são, 25, passamos 5 minutinhos, mas adorei a presença de vocês, tá? Adorei esse modelo aqui de eu poder falar tudo e a gente fazer esse bate-papo. Vamos sempre abrindo esse diálogo no final, para fica mais fácil de eu gravar, fica mais a aula, eu tenho mais noção. Eu quero diminuir a quantidade de conteúdo para a gente ficar mais tempo, uns 10 minutos, para a gente batendo papo. Essa é a intenção. Eu desejo para vocês uma semana extraordinária, maravilhosa, muito produtiva e com muita inteligência e evitando as compras por impulso.